Diabetes, a doença que começa no prato e termina na célula. Os dados são alarmantes no Brasil. Já são aproximadamente 20 milhões de pessoas vivendo com diabetes. Isso significa que 1 em cada 10 brasileiros possuem diabetes e esse número só tem aumentado. No mundo, os números também saltam para mais de 800 milhões de adultos vivendo com essa doença. Esse número é aproximadamente 4 vezes maior do que em 1990. É importante destacar que diabetes não começa no açúcar, começa na perda da comunicação entre o sangue e a célula. Você pode ter até a glicose alta no sangue, mas mesmo assim a célula pode estar morrendo de fome, e isso é diabetes. Então vamos lá, o que é diabetes de verdade? Diabetes é uma doença metabólica, não apenas glicêmica. A glicose está disponível no sangue, mas ela não consegue entrar adequadamente na célula, porque o sinal que abre a porta está falhando. E esse sinal chamamos de insulina. Com o tempo, o corpo passa a produzir cada vez mais insulina para tentar forçar essa entrada. E é aí que a célula se defende. Ela fecha a porta e isso se chama resistência insulínica. E a dieta moderna tem disparado o processo. Quando a pessoa consome repetidamente farinha branca, açúcar, sucos industrializados, refrigerantes, ultraprocessados, óleos refinados, o que acontece? O corpo ele é forçado a lidar com os picos constantes de glicose. O pâncreas responde liberando a insulina várias vezes ao dia, todos os dias por anos, e isso é como gritar o mesmo comando o tempo todo e o receptor parar de ouvir. Então, talvez você esteja se perguntando aí, e o que acontece lá dentro da célula? Vamos lá, a célula ela precisa de energia para sobreviver. Então ela pode usar a glicose, ela pode usar a gordura, mas na resistência insulínica ela perde essa flexibilidade metabólica. A glicose ela não entra, a gordura não é bem utilizada e é aí que a célula entra num estresse energético. Isso gera inflamação, produção excessiva de radicais livres, dano mitocondrial, envelhecimento precoce. Gente, diabetes é uma doença da mitocôndria, gravem isso. A glicose alta ela é um sintoma e não a causa. O açúcar elevado no exame, ele não é o vilão principal, ele é o alarme. O problema real é insulina alta por muito tempo, inflamação crônica, deficiência de minerais, o fígado sobrecarregado, o intestino inflamado. Por isso que baixar a glicose sem corrigir isso é apenas silenciar o alarme enquanto o incêndio continua. É importante entender que o fígado ele é o centro do metabolismo. Quando ele está sobrecarregado, por exemplo, por frutose excessiva, álcool, óleos refinados, toxinas alimentares, ele passa a produzir glicose mesmo quando não precisa. E isso mantém a glicemia elevada, mesmo quando se está em jejum. Por isso, muitos acordam com a glicose alta, mesmo sem ter comido à noite. Outra questão também que é importante é relacionar o cansaço que é provocado pela diabetes. E esse cansaço ele não é psicológico, ele é celular. A glicose ela não entra, a mitocôndria falha, a produção de ATP cai lá embaixo, o corpo ele entra num estado de economia de energia. A pessoa sente fadiga, sonolência, falta de foco, desânimo e isso mesmo, comendo normal, comendo bem. Então tá, e se não tem açúcar, de onde que vai vir a energia? O corpo ele não depende de açúcar refinado. Ele produz glicose a partir de proteínas, gorduras, reservas internas e, além disso, as células funcionam muito melhor quando aprendem a usar a gordura como fonte de energia limpa. Isso reduz a inflamação, picos de insulina e o estresse oxidativo. O carboidrato, em sua melhor forma, ele não é inimigo. O problema é a forma desse carboidrato. Por isso, as melhores fontes de carboidrato são raízes, leguminosas, frutas inteiras, vegetais ricos em fibras. Todos esses alimentos eles liberam glicose de forma lenta, com minerais, sem sobrecarregar o pâncreas. Sem minerais, a insulina não funciona bem. E as deficiências mais comuns encontradas nos diabéticos são a falta de magnésio, cromo, zinco e vitaminas do complexo B. Sem esses cofatores, o corpo ele não consegue regular o açúcar adequadamente. E eu quero deixar aqui um alerta muito importante. Diabetes, ela também é uma doença inflamatória. E é isso mesmo, é inflamação que bloqueia o receptor de insulina. E o que mais causa a inflamação é uma alimentação industrializada, o intestino desregulado, toxinas, estresse crônico, um sono ruim. Por isso que tratar apenas a glicose não resolve. Diabetes ela não é excesso de açúcar no sangue, é falta de energia dentro da célula.
Enquanto o tratamento focar apenas no número do exame, a raiz vai continuar ativa. O corpo ele não falha assim do nada, sem motivo algum. Ele responde ao ambiente que ele está recebendo todos os dias. E talvez o diabetes nunca tenha sido assim sobre o açúcar realmente, e sim sobre a desconexão metabólica. E se isso explodiu sua mente, segue aqui, porque eu falo a verdade nua e crua, hein?